Aula 38. Conteúdo: linguagem figurada, figuras de construção, anáfora, figuras de som, aliteração, assonância e onomatopeia. Habilidade: reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos ortográficos e morfossintáticos. Descritor 23. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este momento Saber Mais, um momento em que vamos aí partilhar mais uma vez os efeitos de sentido que podemos gerar a partir da forma como nós escrevemos o nosso texto, a partir da maneira como nós estruturamos as nossas frases, não é? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar ainda com figuras de linguagem. Nós já vimos figuras de palavra, figuras de pensamento, e agora nós vamos observar outros tipos de figura, que são as figuras de construção e as figuras sonoras. Vamos começar pela figura de construção. Vamos ver o que isso significa, figura de construção, construir o nosso texto. Vamos lá. Então, a figura de construção são os recursos estilísticos de expressão criados com base na construção sintática dos enunciados. Isso quer dizer, então, que quando eu falo em figura de construção, eu estou falando de uma maneira em que eu possa mexer com aquela estrutura que normalmente as orações do meu texto possam ter, não é? Então, sujeito, predicado, e dentro desse predicado o verbo e o seu complemento, essa estrutura vai aí de alguma maneira se modificar, e nessa modificação a gente vai ter aí um efeito de sentido que a gente quer gerar nesse texto, tá bom? Então, como exemplo de figura de construção, nós vamos conhecer a anáfora. A anáfora vai se caracterizar por uma forma de repetição. Vamos lá conhecer esse conceito? Olha aí, a anáfora consiste na repetição de uma palavra ou expressão no início de uma sequência de orações ou versos. Então, olhem aí, a anáfora vai se caracterizar por essa repetição. E essa repetição é proposital, tá, gente? Ela é repetida, essa palavra ou essa expressão, para enfatizar de alguma forma o efeito de sentido, alguma expressão que se tenha. Então, percebam, normalmente nós dizemos a vocês, quando vão escrever textos dissertativos, olha, evitem repetir alguma palavra, alguma expressão aí em espaços de texto muito aproximados. Mas, em alguns textos, como é o caso da poesia ou da música, repetir pode ser uma maneira de criar possibilidades de expressão. Então, na anáfora, nós vamos ver exatamente isso, a repetição em início de frases ou versos de maneira proposital, para enfatizar o sentido. No nosso exemplo de texto, nós vamos ver o seguinte: há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então, é um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, e nele percebam aí que nós temos intercalados, né, a cada três versos repetindo a expressão a em seu princípio, e 3 versos repetindo a expressão é preciso logo no início. Então, isto aí é um exemplo de anáfora. Na verdade, 2 versos repetindo a expressão é preciso, ok? Então, isto é uma anáfora, porque estamos aí mexendo com aquela estrutura tradicional do nosso texto. Estamos falando aí um pouco da sintaxe, quando a gente pode, de alguma forma, brincar até mesmo com a estrutura da nossa língua. E aí os poemas, os textos literários têm essa liberdade. Então, a gente tem um caso de figura de construção, ok? Seguindo adiante com a nossa aula, nós temos ainda um outro exemplo de anáfora, para que fique aí bastante claro para vocês. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Vejam aí que nós temos a expressão
a repetição da expressão é grande e cabe, é grande e cabe, é grande e cabe. Percebam aí, então, que nós temos novamente essa repetição enfática dentro de um poema, dentro do texto literário. Essa repetição é possível, ela é bem-vinda, ok, gente? Seguindo adiante com a nossa aula, agora a gente vai para o outro tipo de figura que nós temos na nossa aula de hoje, que é a figura sonora. E as figuras sonoras, como o próprio nome diz, têm relação com o som que as palavras podem ter, não é? E o significado que essa sonoridade que as palavras têm pode trazer para o meu texto. As figuras sonoras são recursos muito utilizados em poemas e músicas e, por seu caráter expressivo, proporcionam ao leitor uma experiência sinestésica. Elas têm como principal objetivo explorar a musicalidade presente nas palavras, especialmente quando essas se combinam a outras, produzindo efeitos não apenas sonoros, mas também de sentido, despertando diferentes sensações no leitor ao conferir a palavra escrita um caráter sinestésico. Então nós temos que lembrar que a música e a poesia, elas precisam aí em sua escrita marcar alguma forma de musicalidade. E por meio da nossa figura sonora, nós podemos criar também essa questão do ritmo, não é? Essa ênfase no ritmo, na repetição de algum som, ajuda na marcação da leitura do texto. E além disso, vai trazer para nós também um efeito de sentido que pode ser gerado. Nós vamos então conhecer o primeiro tipo de figura sonora, que é o que nós chamamos de aliteração. Vamos lá? A aliteração vai consistir na repetição de consoantes como recurso para a intensificação do ritmo e como efeito de sonoro significativo. Então, olha aí, a aliteração, repetição de som. Mas de que tipo de som? Sons de consoantes. E aí o efeito é para quê? Tanto para marcar o ritmo, quanto para ter um efeito sonoro significativo. Então, nós vamos agora ao nosso vídeo e eu peço que vocês ouçam muito bem este vídeo do texto Ode aos Ratos, porque estamos falando de figura sonora. Você tem que prestar atenção na expressão do som. Vamos lá, então? Saqueador da metrópole, tenaz de toda esperança, estuporador da ilusão. Ó meu semelhante, filho de Deus, meu irmão. Nós tivemos aí no poema, na música, na verdade, de Chico Buarque, Ode aos Ratos. Vocês puderam ouvir aí uma repetição enfática do som de R, não é mesmo? Vamos então retomar esse texto agora com a leitura. Como é uma música que vai aí cantando bastante acelerado, tem um ritmo acelerado, não é? Nós vamos agora para uma leitura um pouco mais pausada para que nós possamos reconhecer melhor essa repetição dessa consoante. Vamos lá? Ode aos ratos. Rato, rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro, rato que rói o rato, rato, rato. Rato que ri do roto, que rói o farrapo, do esfarra rapado, que mete a ripa, arranca rabo. Rato ruim, rato que rói a rosa, rói o riso da moça e ruma rio arriba em sua rota de rato. Então a gente tem aí
que essa repetição enfática dessa consoante nos dá aí uma aliteração. Mas que efeito de sentido isso pode gerar para nós? Essa repetição desse R, ha, o tempo todo, não é? Combinados aí com as consoantes, né? Com as vogais diferentes, perdão, vai nos lembrar o próprio som de algo sendo roído, não é? Então enfatiza essa significação desse rato que está aí destruindo as coisas, não é? E afora isso, a gente percebe que a gente tem que ler aí com bastante calma e atentar para o ritmo da leitura. Então essa repetição do R faz para nós o quê? Também a marcação do ritmo da leitura. Então percebam, a aliteração, repetição de vogal, para marcação de ritmo de leitura, mas também como efeito sonoro significativo. E agora a gente vai, com outro vídeo, conhecer o exemplo de uma outra figura sonora, que é a assonância. Vamos lá, peço novamente que vocês ouçam com atenção. Sou mulato nato, no sentido lato, mulato democrático uniformado. Sou mulato nato, no sentido lato, mulato democrático uniformado. Sou mulato nato, no sentido lato, mulato democrático uniformado. Sou mulato nato, no sentido lato, mulato democrático uniformado. Hoje Então, nós vimos anteriormente que a aliteração era a repetição enfática de uma consoante. Mas nesse exemplo que nós vimos aí, não temos mais consoantes sendo enfatizadas, né? No próprio vídeo havia ali o destaque para algumas letras. Que letras eram essas? Vogais. Então, a figura sonora em questão agora marca a repetição enfática e proposital de sons de vogais. E essa figura é o que nós chamamos de aliteração. Vamos então ver agora o conceito de aliteração e retomar aquilo que nós vimos no vídeo. Vamos lá? Olhem aí. Então a assonância consiste na repetição proposital de sons vocálicos idênticos ou semelhantes. E mais uma vez, essa repetição proposital tanto pode servir para marcar o ritmo da minha leitura, como também efeito sonoro significativo. No caso do trecho da música de Caetano Veloso, o que nós vamos ter aí é que é um auxílio na marcação da leitura dessa música, né? Se formos ler ou cantar, não é? A gente percebe que essa repetição do O e em alguns pontos uma repetição de A também faz com que a gente consiga perceber o ritmo e a musicalidade deste texto. Então, sou um mulato nato no sentido lato. Percebam que nesse primeiro verso a gente tem a repetição de A e O, né? E esta repetição de A e O faz com que o meu ritmo esteja bastante marcado aí, né? Já no segundo verso, a gente vai ter ainda nas duas palavras mulato e democrático ainda a repetição de A e O. Mas aí, para o final, permanece somente o O, né? Do litoral. Então, ouçam-me novamente repetir aí a leitura, que vocês vão observar e perceber bastante essa marcação do ritmo de leitura. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Perceberam aí? Com o auxílio dessa repetição de A e O, eu consigo manter o ritmo da leitura do texto, tá certo? Então, percebam bem e gravem bem a diferença. Quando a gente tem repetição de consoantes, o que nós temos é uma aliteração. E quando a gente tem a repetição do som da vogal, o que a gente tem é uma assonância, certo? Seguindo adiante, nós ainda temos mais uma figura de som para estudar, que é a onomatopeia. A onomatopeia, vocês certamente já ouviram falar, né? Que é o nome daquela classe gramatical de palavras que tentam reproduzir sons, ruídos de alguns objetos, de alguns animais, não é mesmo? Então, a onomatopeia como figura sonora também vem ser exatamente a mesma função. Então, a gente vai ter onomatopeia quando, no meu texto, eu perceber que está se tentando reproduzir, na forma de palavras, os sons de alguma realidade, não é?
E aí, frequentemente, essa onomatopeia pode traduzir vozes de animais ou os sons das coisas. Então, pela forma como eu combino as minhas palavras, eu posso estar tentando aí criar uma onomatopeia, porque o que eu quero é recriar o som de algum objeto, recriar o som de alguma situação, de algum animal, ok? Então, agora nós vamos ouvir novamente a leitura de um texto. Então, prestem atenção, ouçam com atenção o que esse texto vai mostrar para nós. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, nós ouvimos aí, e também junto com o texto que ouvimos, tivemos aí um vídeo, né, que expressava aí essa pessoa que estava um pouco atrasada, né, correndo atrás do tempo, e aí no texto o tempo todo aparecia a palavra tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, o nome do texto é o relógio, não é? Então, esse tic-tac está tentando reproduzir o som que o relógio faz conforme ele está trabalhando, não é? Então, vamos retomar a leitura desse texto para que nós possamos, então, aí, enfatizar a questão da onomatopeia como figura sonora. Vamos lá, então? Então, olhem aí. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, dia e noite, noite e dia. Então, o que essa presença dessa repetição da palavra tic-tac nesse texto relógio, que é de Vinícius de Moraes, pode trazer para nós? É justamente auxiliar na expressão desse atraso dessa pessoa, não é? Dessa pessoa que está sempre aí atrás do relógio, está sempre aí correndo atrás do tempo, correndo atrás de alguma coisa, sempre atrasado, parece que nunca chega no lugar no momento certo, não é? Então, a presença do tic-tac auxilia, como se dissesse, olha, está na hora, você tem que chegar logo e depois ir embora, porque tem que fazer outra coisa. E aí, no decorrer do texto, aparece tic-tac, porque está marcando a tua hora, o momento em que você precisa chegar e sair dos lugares. Então, percebam que não é somente a tentativa de tentar reproduzir o som de um relógio, de um objeto, de um animal, é também gerar um efeito de sentido. Todas as figuras que nós vimos hoje, tanto as de construção quanto as de som, têm essa função, cumprem essa função, esse objetivo de mexer aí na estrutura da nossa língua, no caso da figura de construção, ou na sonoridade, fazer essa expressão de uma maneira diferente e gerar efeitos de sentido variado. Essa é a função dessas figuras no nosso texto, tá certo? Então agora nós vamos exercitar, vamos à nossa atividade interativa. Então, a primeira questão, serão duas, trabalha com o seguinte texto. É preciso casar, João. É preciso suportar, Antônio. É preciso adiar, Melquíades. É preciso substituir nós todos. É preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Texto também de Carlos Drummond de Andrade. Nesse texto, a repetição sugere atenção, destruição, necessidade, preocupação ou rotina. A segunda questão trabalha com o texto trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa a fumaça, corre cerca.
Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão. Sou de Oricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Então, neste texto de Manuel Bandeira, nós temos aí a expressão café com pão, repetida por 3 vezes no início do poema. Sugere o barulho do trem, a voz do maquinista, a conversa dos passageiros, a voz da menina bonita ou o linguajar do povo do sertão. Então, vamos passar agora para o nosso comentário. Não é? Nós tivemos aí 2 textos e nestes 2 textos tínhamos repetições. Só que essas repetições, claro, eram figuras, uma figura de construção e a outra uma onomatopeia. Uma onomatopeia um pouco diferente, mas ainda assim uma onomatopeia, não é? E aí a gente vai ver qual é o efeito de sentido que essa repetição causa dentro do texto. Nós vamos começar então com o primeiro texto, que dizia aí: é preciso casar, João. É preciso suportar, Antônio. É preciso odiar, Melquíades. É preciso substituir nós todos. Seguindo adiante, é preciso salvar o país. É preciso crer em Deus. É preciso pagar as dívidas. É preciso comprar um rádio. É preciso esquecer fulana. É preciso viver com os homens. É preciso não assassiná-los. É preciso ter mãos pálidas e anunciar o fim do mundo. Então percebam aí que nós tínhamos a repetição enfática. Todos os versos iniciavam com a expressão é preciso. Então, o que nós temos aí é uma anáfora, né? Inícios de versos em que alguma expressão é repetida, não é? Versos em sequência ou então frases em sequência em um período. Essa repetição é proposital, é uma repetição que está dizendo respeito aí à estrutura que normalmente um texto na nossa língua portuguesa deve ter. Nós sempre dizemos a vocês: evitem repetição, evitem usar sempre a mesma expressão em um curto espaço de tempo. Mas aí nós vamos ver que essa repetição dentro do texto literário pode ser proposital e geradora de um efeito de sentido. E isso é uma característica da linguagem literária, não é? Ela pode, para gerar esses novos efeitos, para recriar a linguagem, que esse é o objetivo principal de uma linguagem literária, ela pode subverter essas regras gramaticais, essas regras que em outros gêneros textuais, formais, têm de ser respeitadas. Na literatura, a gente pode, de alguma maneira, subverter, mas tem que fazer isso com o objetivo de alcançar alguma forma de expressão, de alcançar algum efeito de sentido, ok? Então, nesse texto de Carlos Drummond de Andrade, essa repetição sugere o que para nós? Por que será que ela aconteceu? Então, sugere que nós estamos pedindo atenção, sugere que nós estamos pontuando uma destruição, sugere que nós estamos indicando que este é preciso, na verdade indica uma necessidade, sugere que essa expressão, na verdade, demonstra algum tipo de preocupação, ou ainda sugere alguma maneira, alguma forma de rotina. Nós vamos observar então que acertou, a maioria das turmas responderam a letra C, mas algumas se desviaram. E de fato, essa questão de repetir que é preciso fazer alguma coisa, é preciso indicar alguma coisa, essa repetição vai indicar para nós uma necessidade. Não é? É preciso, poderia perfeitamente ser substituído, se fosse o caso, por algo como é necessário. Então, percebam, essas questões que são elencadas como é preciso fazer isso, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer esta outra ação, elas estão aí elencadas porque são as necessidades do momento, aquilo que é necessário fazer. Então,
por haver essa expressão de necessidade, é que nós vamos marcar a letra C, que expressa justamente isso para nós. Então, é isso que essa repetição sugere. Então, vejam que não podemos repetir tão somente por repetir. Ah, a professora disse que eu posso criar uma anáfora com isso. Não. Pode-se criar essa anáfora dentro de um texto de linguagem literária, mas essa busca da expressão, deste efeito de sentido, precisa ser resguardado. Não podemos repetir apenas por repetir. Precisamos encontrar aí o fio condutor de um sentido que tem a ver com o todo do texto. Então, não é uma repetição aleatória, certo, gente? Temos que atentar para isso. O segundo texto trazia aí o texto sobre o trem de ferro e, como vocês bem perceberam, esse texto do trem de ferro está aí tentando recriar o trem, a viagem do trem. E aí, entre outras coisas, o som que esse trem faz. Vamos então à leitura desse texto. Nossa questão tratava exatamente dos 3 primeiros versos deste texto. Café com pão, café com pão, café com pão. E como vocês bem perceberam, a repetição desses 3 primeiros versos buscava recriar o barulho do trem, o barulho que o trem faz quando está aí executando a sua viagem, não é? Em especial quando ele está começando a sua viagem, não é? Só que estes não são os únicos versos que vão tentar fazer essa recriação do efeito sonoro do barulho do trem. Outros também irão buscar isto, então vamos na leitura continuar. Virgem Maria, maquinista, que barulho foi esse, não é? Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa a fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso... Muita força, muita força, muita força. Então, percebam aí de novo a repetição de 3 versos. E aí, muita força, muita força, muita força. É como se o trem estivesse subindo alguma espécie de ladeira, não é? E fosse perdendo a força um pouco, né? Até chegar ao cume dessa ladeira. Então, na hora de ler esse trecho, a gente tem que também dar esta ênfase para que isto fique claro, né? E aí a gente tem esses 2 Os, não é? Este U também está aí repetindo algum tipo de som que o trem faz, não é? Principalmente quando ele solta a fumaça, não é, dos seus vagões, ele faz esse barulho, então não está aleatório, também está aí recriando esse efeito de sentido do som do trem. Menina bonita do vestido verde, me dá tua boca para matar minha sede. Vou-me embora, vou-me embora. Não gosto daqui, nasci no sertão. Sou de Ouricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na nota, vou na toda. Que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Então percebam, os 3 últimos versos também aparecem aí com o mesmo efeito que aqueles 3 lá do início também aparecem. Então percebam que por todo o texto aparece a intenção de recriar de alguma forma este barulho do trem. Então, de alguma forma, nós temos aí uma onomatopeia diferente, né? Geralmente, uma onomatopeia são 2 palavras juntas que tentam aí imitar o barulho. Porém, a gente vê aí que o autor, Manuel Bandeira, ele conseguiu fazer a recriação desse barulho do trem, mas combinando diferentes palavras e juntando essas palavras, e aí, a partir da maneira como nós lemos essas palavras, a gente vê claramente, nós conseguimos ouvir claramente o barulho desse trem. Nós vemos então que a expressão café com pão, repetida 3 vezes no início do poema, sugere exatamente a letra A, o barulho do trem, conforme vocês indicaram para nós também durante nossa interatividade. Não será a voz do maquinista, o maquinista aparece depois em outra situação. A conversa dos passageiros também não é a adequada. A voz da menina bonita não pode ser, porque a menina bonita nem sequer fala durante o texto, né? Ela é apenas citada,
não é? Então, a voz dela. O linguajar do povo do sertão também não é o caso, não é? Então, a gente vê que esse café com pão, lido de maneira rápida e mantendo o ritmo dessa leitura, vai gerar para nós exatamente o barulho do trem. Então, a gente viu neste momento Saber Mais que a gente pode recriar a linguagem, recriar as infinitas possibilidades da nossa língua, em especial quando estamos na linguagem literária, porque o objetivo da linguagem literária é justamente essa expressão diferenciada. Então, para isso, para expressar de uma maneira diferente, tanto se pode mexer um pouco na estrutura da língua, como é o caso da figura de construção, que na aula de hoje foi estudada por meio da anáfora, como também podemos brincar com os sons que as palavras podem ter. E aí a nossa figura de som, a figura sonora, que na aula de hoje nós vimos 3. Vimos a literação, a assonância e vimos também a onomatopeia. Então nós ficamos por aqui e até a próxima!